tinha de SP, não foi? Foi, infarto. Não, eu sei. Você vai voltar dele, tá? Calma. Então, o que a gente vai fazer hoje? Ó? Hoje a gente sai um pouquinho do eletrocardiograma e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre dislipidemia. Depois a gente volta para o eletrocardiograma e une essas duas matérias. Esse vai ser o nosso papel. Todo mundo bem, é isso. Ninguém vai pegar. Até você ver. É isso. Ninguém pensou, vou mandar uma piada. Eu pra mim, sabe, eu tava mais feliz com o caramba, mas eu ia comentar pra ele. Eu sei que vai lembrar. Mas vocês têm que pensar que à tarde nem vai ter aula pra Rosana. Vai ter aula. É mesmo, né? É verdade. Vocês podem ir pra casa, tirar aquele cochilo. A professora Rosana tá lá em Então vamos, queridos. Vamos começar. O que a gente discute hoje é algo bem importante para vocês. Tipo, muito importante. Teoricamente é uma matéria fácil, não é difícil essa matéria, mas ela tem tudo a ver com o nosso último slide que a gente passou na semana passada sobre supradesnivelamento de SP, também conhecido como infarto. O que a gente vai descobrir hoje? Como que as placas de ateromas são formadas. Então a gente faz uma associação das placas de ateromas nas artérias coronárias, levando a isquemia barra hipóxia barra infarto. Beleza? Aí, gente, tem mais 1 milhão de coisas de eletrocardiograma. A gente coloca essa matéria no meio de eletrocardiograma. A gente vai voltar ainda hoje em eletro. Tá? Nos pequenos grupos. Beleza, então, é isso que a gente... Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Entender como é que é formado a placa de ateroma. Esse vai ser o objetivo final. Espero que a gente consiga chegar lá em um horário bom. Então, por favor, toda vez que você pensar em dislipidemia, na verdade você está pensando em distúrbio. Tá? É um problema dos níveis de lipídios ou das lipoproteínas no sangue. Essa é a ideia principal para você. Então, uma pessoa dislipidêmica é uma pessoa que tem problemas no transporte de lipídios na nossa corrente sanguínea. Tudo bem até aqui? Até muito pouco tempo atrás, existia uma associação entre pessoas obesas e pessoas dislipidêmicas. Essa associação não existe mais. Tá? Então, nem todo obeso é dislipidêmico e nem todo magro não é dislipidêmico. Isso não é verdade. Então, a gente tem magros dislipidêmicos e obesos normais e o contrário. Obesos dislipidêmicos e magros normais. Tá bom? Então, até muito pouco tempo atrás existia essa associação. Essa associação caiu por terra. Nós temos aqui 2 momentos importantes. O primeiro é esse. Que a gente vai pensar na dislipidemia quando a gente inclui defeitos genéticos. E aí você vai ter, e aí a gente vai discutir isso com muito detalhe a partir de agora, mas deficiências de apolipoproteínas, e essas apolipoproteínas serão responsáveis por transporte dos lipídios dentro da nossa corrente sanguínea. Distúrbios das lipoproteínas, você vai perceber que essas duas coisas são distintas. Distúrbio de um gene da enzima LCAT, que significa lecitilcolesterol aciltransferase. Você vai ter que decorar essa LCAT para mim agora mesmo.
E distúrbios hormonais hereditários, como, por exemplo, distúrbios para diabetes tipo 2. Tá? Isso tudo, então, está associados a quadros genéticos que levam a problemas do transporte de gordura na corrente sanguínea. Só que, além deles, existem agora as causas secundárias que causam a dislipidemia. E agora não são mais genéticas, mas são tão importantes quanto que está relacionado com o estilo de vida. Então, e aí serve tanto para obesos quanto para não obesos. Mas, ingestão excessiva de gordura saturada, de colesterol, de gordura trans. Então, isso tudo está em tudo aquilo que a gente acha gostoso. Isso leva ou pode levar a quadros dislipidêmicos. Então, isso aqui, ó, eu coloco como ok na minha vida. Tá, beleza. Isso eu faço todo dia. Sedentarismo. Ok. Faço todo dia. Faço bosta ali. Resistência insulínica. Você já deve ter discutido comigo. Lembra que pessoas que têm resistência insulínica são classificadas como pré-diabéticas. Concorda? Pré-diabéticas. E uma das características disso, se você lembrar da nossa bicamada lipídica, imagina que isso representa a bicamada lipídica, tá? E aí significa que você tem lipídios aqui, tem a cabeça polar e as duas perninhas, lembra disso? Tá? Isso aqui, ó, é ácido graxo. E você tem duas classificações para os ácidos graxos, basicamente. Ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados. Qual é a diferença deles? É a presença da dupla ligação. Então, qual que tem dupla ligação? Saturado ou insaturado? Insaturado. Então, se você pegar lá um ácido graxo que tem uma insaturação, uma dupla ligação, muda a conformação, lembra? Então, ele fica, na verdade, com um joelho, onde tem a dupla ligação. E isso faz com que a gordura fique fluida. Quando você tira a insaturação, aí você transforma o ácido graxo em ácido graxo saturado, a gordura fica sólida. Simples assim. E aí você sabe que existem os receptores, que são proteínas transmembrânicas, e essas proteínas se locomovem de um lado para o outro. E só se locomove se a membrana plasmática ela for fluida. Então a resistência à insulina é quando você diminui a fluidez de membrana plasmática. Isso por quê? Porque você substitui os ácidos graxos insaturados por ácidos graxos saturados. Então você diminui a fluidez de membrana plasmática, as proteínas, que são os receptores de insulina, não conseguem se locomover pela membrana plasmática, e aí você tem a resistência insulínica. Bem, se você pensar nisso, olha só, a substituição de ácidos graxos insaturados por ácidos graxos saturados tem a ver com má alimentação e sedentarismo. Por isso, nós colocamos aqui como uma causa secundária a resistência insulínica. Então, toda vez que você pensar em resistência insulínica, você está pensando em diminuição da fluidez da membrana plasmática. Substituição de ácidos graxos insaturados por ácidos graxos saturados. É isso que você vai pensar sempre. Mais fluido ou menos fluido, no caso? Menos fluido. Menos fluido. Quanto menos fluida, mais rígida é. Aí, no caso... Mais ácido graxo saturado. Mais sólido. Só você pensar lá na gordura da picanha. Sim? Perfeito. Ela é dura. Isso vai passando para as nossas membranas plasmáticas. Essa rigidez. Então, no caso da margarina, ela é extremamente perigosa, porque ela é... Saturada. Tradicionalmente... Na verdade, hoje em dia, sabe-se que manteiga é pior do que margarina. Eu vi isso. É, porque hoje existe uma lei, tem uns 3 anos essa lei, que obriga na margarina a ter ácidos graxos insaturados. E na manteiga essa lei não pegou. É isso que uma comparação porque a potência saturada é fluida. É fluido. Mas como que, se a margarina ela é sólida... Ela não é sólida, ela é fluida.
sólida, densa, compara aí margarina. Margarina é temperatura ambiente. Ela é coloidal, né? É aquela ideia. E é aquela ideia que tem que nascer no grupo plasmático. Tá? Essa questão da membrana do cabelo fluida, a gente pode considerar como dessensibilização do receptor? Não, isso leva, né? Isso leva a dessensibilização. Leva. Mas, porque se você pensar que o problema é de receptor, o problema está no receptor, você está pensando no problema genético. E você está pensando na transcrição e produção para a produção da proteína que é o receptor. Se o problema falar assim, nossa, é estrutural de receptor e, consequentemente, leva a dessensibilização por causa de mudança de estrutura, é genético. Então, a dessensibilização pode ser congênita ou adquirida. Ou adquirido. Mas aí, quando você pensa, pelo menos o que eu considero, né? Se você diminui a fluidez de membrana plasmática, o movimento do receptor para. Aí é só a insulina que busca o receptor. O receptor deixa de buscar a insulina. Porque é químico. Então, você tem que pensar que os dois estão indo para os dois se encontrarem. Claro que o receptor, ele só se locomove assim, né? Ele não sai da membrana plasmática. Mas ele se locomove. E a insulina também. E os dois se encontram. O contrário pode ser, se ele ficar fixo, e só a insulina tentar procurar o receptor. Aí você vai precisar de mais insulina. Consequentemente, resistência à insulina. Tá. Diabetes mellitus, então esse eu espero que eu ainda não tenho. Tem tempo que eu não faço teste. E esse ainda não tem. Então, esse é ok para mim, esse é ok para mim. Uso excessivo de álcool? Não. Esse, claro que não. Vou colocar ok com o doença renal crônica, espero que eu ainda não tenho. Síndrome nefrótica também não, né? Então, doença renal não. Hipotireoidismo, eu acho que eu tenho hiper, que é ruim. Cirrose biliar, HIV não. Transtorno do hipotálamo não. Então, eu estou bem ainda. Posso continuar. Mas isso é verdade, todos esses detalhes trazem para a gente um problema no transporte de gordura. E esse transporte de gordura que vai causar o problema da dislipidemia. Tá bom? Então toda vez que você pensar, já grava isso na sua cabeça. Porque o que a galera fala e fala errado? Pronto, fala errado, então entenda. A pessoa fala assim, ó, você está com problema de colesterol. Isso está errado. Isso não é verdade. Todo mundo fala isso de forma geral, até quem sabe fala isso. Você está com problema de colesterol, porque meio que popularizou esse erro. E aí a gente, em vez de consertar, continua nessa merda, falando coisa errada. Tá, mas você vai perceber que existe só um tipo de colesterol. Não existe 2, 3, 4, 5, não existe. Só existe, colesterol, é essa molécula. Então você não tem colesterol bom e colesterol ruim. Só existe um colesterol, não existe 2. Entendeu a ideia? Se só existe um, tem gente que você fala assim, você é bom e é ruim ao mesmo tempo. Não, ele sempre é bom. O que é ruim é como ele é transportado. Então não é o colesterol que é ruim, mas a sua forma de transporte que pode ser ruim. Percebeu a diferença? Então isso tem que ficar claro para vocês. Então olha só, essa imagem ela é muito significativa para a gente. Porque ela vai mostrar uma coisa que é muito importante, várias coisas que são importantes. Imagine a seguinte situação. Você está visualizando aqui, a figura de um hominho lindo. Esse é o sistema digestório desse hominho. Claro, você está no esôfago, estômago, e aqui é o começo do intestino. E aqui você está visualizando em verdinho a nossa vesícula biliar. Então você está pensando, preciso de destruir a gordura. A gente chama isso de emulsificar a gordura. Deve ser essa palavra que você deve ter escutado lá no segundo colegial da vida, pré-vestibular. Mas na verdade, o que está acontecendo aqui? Olha lá. Você consegue perceber o que eu estou circulando aqui agora? Tem 3 perninhas. Você enxerga isso? Sim? 3 perninhas? Bem, isso significa um ácido graxo conhecido como triacilglicerol. Esse triacilglicerol é a forma que os animais têm de armazenar a gordura. Então, em você, em mim, na baleia, sei lá, qualquer animal que você estiver pensando, a nossa forma de armazenar a gordura
estrutura é na forma de triacilglicerol. O que é isso? Eu tenho que mostrar isso para vocês para que tenha lógica na sua cabeça. Deixa eu pegar aqui o Word rapidinho, que eu tenho que desenhar isso. Para você entender. Então, dá uma olhadinha nisso, por favor. No computador. Here. Algo deu errado. Estragou. Eu atualizei meu computador ontem. Corre o risco dessa merda desse Word parar de funcionar. Tipo, o que está acontecendo? É olho curto. Estou vendo toda vez isso acontece. Funciona, filha da puta. Tipo, travou, gente, o meu computador. Então, aquela coisa que o pessoal fala sobre um óleo que é rico em HDL, então é tipo nada a ver. Não, tudo a ver. Tudo a ver. Não, mas os colesterol são. Calma. Uma coisa é colesterol, outra coisa é HDL. São duas coisas diferentes. Pode acreditar, Bruno. Não estou mentindo para você. Gente, se meu Word parou de funcionar, sabe? Foi Deus gigante. Todo mundo coloca a mão para cá, vamos fazer uma oração. Acabou a aula. Acabou não. Vamos fazer de outro jeito então, já que o Word não quer. Paciência. Olha só então, pessoas, vamos fazer de outro jeito. Agora você vai, né, agora o Word deu certo. Ele estava pensando, porque eu atualizei ele, não fez o computador. Olha para cá então, rapidão, queridos. O que a gente vai pensar? Ó, toda vez que você estiver trabalhando com triacilglicerol, você vai pensar no seguinte. Você vai tentar lembrar que existe 3 carbonos, e esses 3 carbonos representará para a gente o glicerol. Significa que em cada carbono você vai ter uma hidroxila, tá bom? E além da hidroxila, claro, o resto dos hidrogênios. Isso que eu estou representando para você, não sei se você lembra, mas isso é o glicerol. Isso é um álcool, tá bom? O que eu vou colocar aqui agora vai ser o primeiro ácido graxo. C-O, OH, com grande esqueleto carbônico. Esse esqueleto carbônico, eu vou parar aqui, que eu fiquei com preguiça já, mas ele terá, no mínimo, 16 carbonos. Tá? Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É no mínimo 16. Bem, e eu vou colocar aqui, ó, CH2, CH, então tem uma dupla ligação aqui, CH2, CH2. Esse ácido graxo que eu acabei de desenhar para vocês, é um ácido graxo saturado ou insaturado? Insaturado, né? Tem uma dupla ligação, beleza? E o que a gente vai fazer, ó, é a interação entre o que está em preto e vermelho, que é o glicerol e o ácido graxo. Então, ó, essa hidroxila, essas duas hidroxilas, ó, vai sair na forma de quê? Água. Então, eu vou tirar uma água daqui, ó. Tirei a hidroxila e tirei lá o hidrogênio, beleza? H2O. E aí o carbono interage com o oxigênio, beleza?
Essa ligação é do tipo éster. E o que você está vendo aqui? O monoacilglicerol. Então, o que você está vendo, ó, vou escrever aqui embaixo, para você não esquecer. O que está em verde, ó, monoacilglicerol. Então, em outras palavras, assim, tentando traduzir isso, ó, onde que está o glicerol? Está lá nos carbonos em preto. Beleza? Mono significa 1. E acil é o que está em verde. Acil é a abreviação de ácido graxo. Se falar ácido graxo ou falar acil, você está falando a mesma coisa. Por isso, monoacilglicerol. O que a gente vai colocar aqui agora em azul? C-O, OH, com um grande esqueleto carbônico. E nesse caso, eu só vou colocar ácido graxo saturado. Significa que eu tenho CH2, 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 CH2. Perceba que eu não tenho nenhuma dupla ligação. Isso é um ácido graxo saturado. Como é que eu ligo esse ácido graxo saturado com o glicerol? Mesma coisa. Onde você tem aqui as duas hidroxilas, ó, vai sair o quê? Água. Então eu vou tirar a molécula de água. Hidroxila mais o hidrogênio. O carbono interage com o quê? Com o oxigênio. Agora o que você tem? Muito bem. Vou colocar até em azul para você ficar feliz. Diacilglicerol. Então perceba, mais uma vez, o glicerol está nos carbonos em preto, um ácido graxo em verde, outro ácido graxo em azul. Perceba que são dois ácidos graxos, então são dois acis. Então a gente chama de diacilglicerol. Claro, e você já entendeu, se você trabalhar agora com triacilglicerol, significa que você tem o nosso terceiro ácido graxo. Então, isso que eu acabei de representar para você se chama triacilglicerol. Vou colocar aqui, ó, uma dupla ligação. CH2. Perceba que esse ácido graxo agora, ele é poliinsaturado. Por que eu falo que ele é poliinsaturado? Pessoas? Porque ele tem mais do que uma dupla. E eu estou colocando essas reticências porque tem que ter no mínimo 16 carbonos. Eu nem contei quantos carbonos eu fiz. Mas aqui, ó, como é que a gente vai unir os dois? Hidroxila de um com a hidroxila de outro, e mais uma vez sairá a molécula de água. Então apaguei aqui, ó, uma hidroxila com o hidrogênio, que é a molécula de água, liguei lá o oxigênio com o carbono. Show de bola? Bonito isso? Então você acaba de ver o triacilglicerol. Então quando você come gordura, quimicamente pensando, é isso que você está comendo. As nossas enzimas digestivas fazem exatamente o contrário. Pega o triacilglicerol e quebra o triacilglicerol em ácido graxo mais diacilglicerol. Aí outra enzima pega o diacilglicerol, tira um ácido graxo e aí fica monoacilglicerol. Terceira enzima pega o monoacilglicerol, quebra ele e aí você tem ácido graxo e glicerol líquido. Beleza? Então, na verdade, ó, o que as nossas enzimas fazem? Vou colocar aqui em azul, em verde. Retira isso, ó. Retirei esse ácido graxo. Tirei ele. O que sobra? Diacilglicerol. Vem a segunda enzima, quebra isso e retira isso. O que sobra? Monoacilglicerol. Terceira enzima, retiro isso, sobra só o glicerol. Belezinha? Por que as enzimas têm que fazer isso? Porque o triacilglicerol é uma molécula gigante e não consegue atravessar a membrana plasmática. Então, quando você pensar no processo de digestão,
você está transformando moléculas gigantes, que a gente chama de alimentos, em nutrientes. Então, quais são os nutrientes do triacilglicerol? Ácido graxo mais glicerol. É a junção de tudo. Então, por que você tem que degradar o triacilglicerol? Para ele atravessar a membrana plasmática. Show de bola? E é exatamente isso que vai acontecer. Dá uma olhadinha na figura, por favor. Se você entendeu isso, ó. Você está vendo aqui, ó, uma molécula que tem 3 perninhas. E a cabecinha azul, beleza? Cabecinha azul representa o glicerol, cada perninha representa um acil, triacilglicerol. As enzimas estão desmontando, ó. E aí você tem ácidos graxos livres. Não está mostrando aqui para você o glicerol, não está. Então, essa bolotinha e esse, né, esse aqui seria a cabeça polar, e a bolotinha, o hidrocarboneto. Beleza. Essas células do nosso intestino delgado, R$1 para quem? R$1 está escrito, né? Mas eu ia dar R$1 para quem acertasse. Chama-se enterócitos. Para você, então, absorver a gordura, ela tem que ser quebrada. As enzimas, tanto do pâncreas quanto lá da vesícula biliar, quebra o triacilglicerol em ácido graxo mais glicerol, e aí os enterócitos, que são essas células, absorvem a gordura. Show de bola? Essas células remontam o triacilglicerol. Então, só serve, a quebra só serve para as células dos enterócitos captarem. E aí perceba que aqui dentro ela é remontada. Bonito? E agora essas células irão produzir a primeira lipoproteína, que a gente chama de quilomicron. Então, o quilomicron é uma das formas de você transportar a gordura na corrente sanguínea. Show de bola? Quando eu falar assim para você, isso aqui é muito importante. O que significa gordura livre? Gordura livre significa ácido graxo. Então é assim, ó. Vamos desenhar aqui para ficar bem claro e você fala assim, entendi, ó, pensa assim, ácido graxo, C-O, OH, com grande esqueleto carbônico. Isso se chama ácido graxo. Esse ácido graxo, ele está na sua forma livre. Léo, tem jeito de transportar ácido graxo livre na corrente sanguínea? Entenda a diferença. Agora a gente vai colocar esse ácido graxo ligado a uma proteína. Imagina que isso que eu estou representando em azul seja uma proteína. Como é que chama essa proteína? Albumina. Então, a albumina é a forma de transportar o ácido graxo livre na corrente sanguínea. Então, não tem como ele ficar livre, sozinho. Sozinho, não. Agora, eu não quero transportar ácido graxo livre. Aí você vai colocar ligado a ele o glicerol. Então, monoacilglicerol não é ácido graxo livre. É o ácido graxo mais glicerol. Percebeu? Diacilglicerol não é ácido graxo livre. É 2 ácidos graxos mais o glicerol. Então, toda vez que você pensar ácido graxo livre, ele não está sozinho. Ele está ligado à albumina. Entendemos isso? Relembramos isso? Eu já dei essa aula para vocês? Da disciplina? Não. Daqui. Do triacilglicerol, diacil. Ah, beleza. Beta-oxidação. Isso. Agora, o que a gente vai pensar? Quais são as coisas que remontam depois de passar para a coluna plasmática? Que remonta? Como assim? Passa, quebra de ácido graxo isolível, né? Isso. Passa na membrana plasmática do glicerócito. Isso. Depois é remontado. É remontado. O remonta o triacilglicerol. Às vezes em cima, como é que é? Não, mas você vai passar lá pelo complexo de Golgi, mais antes disso. Então, a gente tem o plasmático do Golgi, mais complexo de Golgi. Tem importância deles? Tem, agora a gente vai nisso. Aí, para que a gente precisa disso, queridos? Então, já que a gente está mais bom, olha para isso. Eu já mostrei isso para vocês?
Acho que já, né? Já. Já. Isso tem tudo a ver com a nossa brincadeira da dislipidemia. Porque a gente vai entender assim, ó. Nós temos então, basicamente, 4 formas, e na verdade serão 5 formas, da gente transportar a gordura na corrente sanguínea. Bem, se você lembrar, quilomicrons, que é a primeira lipoproteína, depois o VLDL, Very Low Density Lipoprotein, depois o LDL, Low Density Lipoprotein, e o HDL, que é o High. Bem, todo mundo fala pra gente que desses 4, qual seria o prejudicial? O LDL, certo? Mas o LDL, na verdade, é simplesmente uma forma de transportar gordura na corrente sanguínea. Nada mais do que isso. Então, na verdade, você tem 4 formas. Na verdade, serão 5, tá? Mas a primeira, que eu estou chamando de A, a segunda, que eu estou chamando de B, terceira e a 4ª. Bem, todas essas são formas de transportar gordura na corrente sanguínea e não é gordura livre. É gordura conjugada com glicerol. Pode ser triacilglicerol, diacilglicerol, monoacilglicerol. Se o problema não é o glicerol, eu devo ter falado para vocês, espero que sim, para você lembrar, qual é o problema? O éster de colesterina. Mas o que é o éster de colesterina? É uma transformação do colesterol. E aqui está a grande sacada. Se você olhar para essa maravilhosa tabela, você vai ver as lipoproteínas, quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. Aí você tem a densidade de cada uma delas e a composição. Se você olhar aí para a composição, olha para o colesterol livre. Colesterol livre. Quilomicrons tem 1% de colesterol livre. VLDL, 7% de colesterol livre. LDL, 8%, HDL, 2%. Bem, essa diferença de 7% e 8%, ela não pode ser o diferencial entre LDL ser ruim, VLDL ser bom, porque é só 1%. Agora, quando você olha para o éster de colesterina, olha lá, éster de colesterina, você vai perceber que esse éster de colesterina, ele é mais abundante em qual lipoproteína? LDL. E por isso, nós vamos classificar o LDL em algumas situações como sendo ruim. E aí você vai perceber que tem que ter essas situações. Então você vai falar no primeiro momento que LDL é ruim? Não, não é. Então não coloca isso na sua cabeça. O LDL, tipo, o LDL em você, que não é dislipidêmico, é ruim? Não. Muito pelo contrário, se você não tiver o LDL, não tem jeito de você tirar o éster de colesterina do seu corpo. Então o problema não é o LDL, não é. Já escreve isso bem grandão em qualquer lugar. Eu amo LDL. LDL, você é demais. Não é o problema o LDL. Qual é o problema? Você vai perceber que é um receptor que deveria interagir com o LDL e deixa de interagir. Aí você acumula o LDL. Significa que se você não tiver problema nesse receptor, o LDL é ótimo. Vamos mais. Todo mundo entendeu isso? Então o problema aqui vai ser exatamente éster de colesterina. O que é o éster de colesterina? Alguém lembra? Não, rapidinho. Quando você fala, né, que vai fazer vai quebrar o triacil, o diacil, o monacil. Mas aí agora você falou que vai transportar, por exemplo, o triacil. Então, para se transportar, não necessariamente precisa quebrar. Não é porque ele remonta. Lembra disso, ó. Vocês falaram que tinha visualizado isso, eu passei direto. Mas entenda aqui então, vamos voltar. É importante isso, ó. Lá no sistema digestório, na luz, o que eu fiz com o triacilglicerol? Quebrei ele. Aí, isso entrou dentro da nossa célula, lá no intestino. Como é que chama a célula?
É interócito. E o interócito remontou ele. Então, o triacil, toda vez você vai perceber isso. Na forma que eu transporto, é na forma montada. Aí, nossa, alguma célula tem que captar a gordura. Aí eu tenho que desmontar ela para atravessar a membrana plasmática. Aí, quando atravessa a membrana plasmática dentro da célula, você remonta o triacil glicerol. Então, você fica brincando de desmontar, desmontar. Toda vez para atravessar a membrana plasmática, isso tem que acontecer. Não tem jeito de atravessar triacil, tiacil, monoacilglicerol pela membrana plasmática. Não tem jeito. Ah, eu quero que atravesse, só se você furar a membrana plasmática. Normalmente, não acontece. Tudo bem? Então, pensa assim, então. Olha que loucura que é isso. Pega na sua gordurinha aí, no seu culote. Ah, esse culote tem o que dentro dele? Triacil, glicerol. Isso está dentro de uma célula. Como é que chama a célula? Adipócito. Então, só, recorda isso aí, isso é básico. Só existe gordura dentro do adipócito. Isso não te mata. Não te mata. Nossa, gordura dentro do adipócito. Está lindo. Está lá no lugar que ele deve estar. Aí beleza. Então significa que o citosol do adipócito é gordura. Pode ter gordura na célula do fígado? Não pode. Na célula do fígado é água. Beleza? Então quando você olha assim, nossa, eu estou com gordura no fígado. É a gordura que está do lado de fora do fígado ou que está dentro da célula? Dentro da célula. Então, nossa, abriu um porco. Imagina, não sei se já abriu um porco na vida, já? Não, eu não. Eu só imagino mesmo assim. Abriu um homem. Abriu um homem. Se tiver gordura envolvendo o fígado, isso é grelante? Não. Isso não é gordura no fígado. Isso é gordura sobre o fígado. Dá nada. Dá nada. Porque essa gordura que está lá no fígado, do lado de fora, está dentro do adipócito. É onde ela deve estar. O que não pode ter? Gordura no citosol do fígado. Isso não pode. Pode ter gordura na sua célula muscular dentro dela? Não pode. Nunca vai ter. Se tiver, fudeu. Nunca vai ter. Então imagine assim, ó, a cena. Imagina isso. Eu tenho bolotinhas que são os adipócitos. O que tem dentro desses adipócitos? Triacil, glicerol. E imagine que do lado de fora eu tenha o osso aqui, o osso e o músculo. Imagina que isso é um osso com músculo, tá? Imagina isso. Aí eu estou precisando de pegar esse ácido graxo e colocar aqui no músculo para que o músculo produza ATP. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que quebrar o triacilglicerol dentro do adipócito. Aí o que vai para a corrente sanguínea? O ácido graxo livre. Significa que ele vai estar ligado a uma proteína. Qual proteína? Albumina. Aí esse ácido graxo livre entra na célula muscular. O adipócito não tem capacidade de gerar glicoproteína. O adipócito não tem capacidade de gerar glicoproteína. Tem, mas aí não vai ser para transportar para o músculo. Vai ser para transportar para o fígado. O músculo é sempre ácido graxo Livre. Por isso, a gente estiver pensando que vamos utilizar o ácido graxo como fonte energética. Sim? Porque pode ser outra coisa. Mas entendeu isso? Então, nossa, Léo, eu não consigo colocar o triacilglicerol dentro do músculo? Não. Você tem que desmontar ele bonitinho. Da mesma sorte vai ser lá no fígado. A mesma ideia. A mesma ideia é sempre. Está montado, desmonto, atravessa a membrana plasmática, chega em outra célula, remonta essa brincadeira. Show? Entendeu? Então, a albumina liga ao ácido graxo físico. E ele que transporta, é a albumina que transporta. Então, ela que vai, Ela que o quê? que vai juntar com o micro, com Quase essa ideia. Quase essa ideia. Mas você vai perceber, vamos terminar com isso. Estamos chegando quase na metade. Então o que a gente percebeu? Ó, o
que nós temos basicamente duas formas de transportar ácidos graxos. Vai comigo, presta atenção, foca aí. Primeira forma, ácido graxo livre. Então, o ácido graxo livre é ligado a qual proteína? A urina. Segunda forma, essas quatro que você está vendo, lipoproteínas. Então, quilomicrão é uma lipoproteína, VLDL, LDL e HDL são lipoproteínas. O que são lipoproteínas? É a junção de triacilglicerol, glicerol, éster de colesterina, proteínas. É a junção disso tudo aqui, ó. Tudo isso. Tudo isso forma as lipoproteínas. Então você vai ter proteína, fosfolipídio, colesterol, éster de colesterina, triacilglicerol. Juntou tudo, virou uma bolota. Que é isso? E essas bolotas são as formas de transportar duas coisas importantes: colesterol livre e principalmente éster de colesterina. O que é o éster de colesterina? Dá uma olhadinha para cá. Essa molécula que eu estou circulando em azul, ó, essa molécula, opa, circulei errado. Essa molécula que eu estou circulando em azul, isso se chama colesterol. Só existe esse tipo de colesterol. Não existe outro colesterol. Colesterol, é isso. Ah, não, eu queria um colesterol B, não tem. Colesterol C, não tem. Só existe o colesterol. Colesterol, uma molécula. Que você produz. Tá? Você não precisa de comer colesterol, não. Seu corpo produz colesterol. Muito, aliás, muito colesterol. Ó, demais. Muito colesterol, muito colesterol. Só que esse colesterol, ele, além de funcionar como base de vários hormônios, funcionar como base dos sais biliares, tá? Ele, uma hora, tem que ser jogado fora. Tipo, ah, não te quero mais, colesterol. Você não serve mais para mim, te odeio. Quando o seu corpo pensar que o colesterol não será mais utilizado, você vai marcar o colesterol para ele ser destruído. Como é que você marca o colesterol? Formando o éster de colesterina. Então, o éster de colesterina significa o colesterol que será destruído. Pode pensar assim. Não está muito certo o que eu estou falando, não, mas pode pensar isso. Está 99% certo. Porque existem outras funções para o éster de colesterina. Tá? Mas a principal função é marcar o colesterol para ser destruído. Então, imagina isso. Imagina que você precise aí no seu corpo de 1 trilhão de colesterol. E aí você alimentou de um animal, come picanha, come fraldinha, patinho, qualquer merda. Come frango, qualquer coisa. Aí você está comendo mais colesterol. Então, em vez de você ter 3 trilhões, você tem 5 trilhões. Você não armazena colesterol. Esse restante você vai jogar fora. Você não precisa ter. Fechou? Como é que você vai jogar ele fora? Ah, vou cagar o colesterol? Não. Não vai. Vou mijar colesterol? Não, não vai. Isso não sai nem nas fezes, isso não sai nem na urina. Então você vai ter que destruí-lo. Então as suas células fazem isso. O seu fígado faz isso com muita capacidade. Show de bola? E aí você vai marcar ele, vai transformar ele então no éster de colesterina. É muito retardado. Funciona assim, ó. Imagina que isso aqui represente pra gente o nosso colesterol. Estou desenhando mal e porcamente. Esse é o nosso colesterol. E aqui tem uma hidroxila, um H. Isso, imagina que isso seja de colesterol. E isso aqui, ó, é um ácido graxo. Um grande esqueleto carbônico. Quando você junta esses dois, juntou os dois. Perceba, essa hidroxila se junta com essa hidroxila. O que sai daqui? Água. E aí, os dois carbonos interagem lá. Carbono com oxigênio. Isso é uma ligação do tipo éster. Então a gente chama isso de éster de colesterina.
vários livros é chamado de éster de colesterol. É só você juntar o colesterol com o ácido graxo. Quem faz isso acontecer? Olha que merda que é. Olha a merda. É uma enzima chamada LCAT. Significa lecitina, colesterol, aciltransferase. Então, a LCAT, que é uma enzima, junta duas coisas. Presta atenção, isso que é a parte mais importante. Beleza, Léo? Quem tem essa enzima? O HDL. Por que a gente fala que o HDL é bom? Porque o HDL junta o colesterol com o ácido graxo, formando o éster de colesterol. Em outras palavras, marca o colesterol para ser destruído. HDL tem essa enzima. Aí, tanto que HDL é paia. Olha só, eu falei para você que o problema não é o colesterol, o problema é quem? Quem que transporta o éster de colesterol? O LDL. Então, quem produz o éster de colesterol? HDL. Quem transporta? LDL. E aí o LDL que vira sobre o mal da história. Nossa, você é ruim, LDL. Porque você tem muito éster de colesterol. Mas quem que produziu o éster de colesterol? O HDL. Entendeu? É como se o HDL fosse o traficante e o LDL fosse o aviãozinho que leva a droga. E aí a gente fala, nossa, vamos matar o aviãozinho que leva a droga e não vamos matar o traficante. É uma ideia retardada assim. Então, o mandante de tudo é esse demônio do HDL, que tem a enzima lecitina, colesterol, aciltransferase, que junta o ácido graxo com o colesterol, produzindo o éster de colesterol. Então são mais marcadores do que um indicativo de segundo o LDL é um marcador que está em excesso para ser metabolizado. Tipo, não sei se você é uma pessoa dislipidêmica? Acho que não. Não é. Então isso acontece em você para tirar o excesso de colesterol do seu corpo. Isso é ruim? Claro que não. Isso é muito bom. Porque senão você vai ficar com excesso de colesterol no seu corpo. Beleza? Não precisa. Quando tem um número alto de LDL, quer dizer que o LDL tem um problema. Quando você tem um número alto de LDL. aí é um demônio que não pode acontecer. Porque aí você forma uma placa de ateroma. Porque tem muita droga transportada. Porque tem muito HDL, muito éster de colesterol sendo transportado. Esse é o foda. Agora o que você vai ter que decorar para mim? Essa tabela. Não. E é literalmente decorar, gente. E a gente vai fazer isso juntos. Todo LDL, ele vai ser transportado para o fígado para ser quebrado? Não só para o fígado, você vai perceber. Você explica até para o. Pode ser até para o músculo. Mas você vai ter que ter um receptor, que é uma dessas coisas que a gente vai decorar, para que o LDL seja metabolizado. Você vai entender isso agora. Então isso a gente vai decorar juntos. A gente vai repetir essa tabela 184 vezes a partir de agora. E pior de tudo, é que tem que decorar, não tem muito jeito, infelizmente. Mas claro que eu não vou deixar você decorar tudo de uma vez. A gente vai decorar aos poucos. Certo? A gente só vai decorar alguns agora. Você vai perceber que não é difícil. Primeiro, ó, a gente tem que decorar isso, ó. Isso, que são as apolipoproteínas. O que são as apolipoproteínas? Dá uma olhadinha nisso. Isso aqui, ó, representa pra gente qualquer uma das lipoproteínas. Escolhe qualquer uma. Foda-se, qualquer uma. O que você tem? Triacilglicerol, éster de colesterol, colesterol livre, fosfolipídio e proteínas. São essas proteínas, ó, que está em verde aí. Essas proteínas são as apolipoproteínas. Então, não é qualquer proteína. Qual é o nome disso? Apolipoproteínas, que a gente chama de APO. Olha lá a abreviação. APO, está aqui, ó, circulando, de apólipo. Tá bom? Aí você tem várias. A1, A2, A4,
ApoB48, ApoB100, ApoC1, C2, C3, ApoD e ApoE. São todas essas. Qual delas você tem que decorar agora, para mim? Essa primeira aqui, ó. Circulando, ApoB48. Por que você tem que decorar ela? Dá uma olhadinha para cá, para a seta, ó. Quem que tem ela? Quilomicros. Então, para você determinar que essa bolota seja um quilomicro, fala, nossa, isso aqui é quilomicro. Como é que você sabe que é quilomicro? Porque ela tem que ter ApoB48. Se ela não tiver ApoB48, ela não é quilomicro. Ela não é o tamanho? Não. Não é o tamanho. É a presença da poliproteína. Tem um ApoB48. Significa que essa bolota é quilomicro. Fechou na cabeça? Então, falar, e aí, gente, isso é decorado, não tem jeito de fazer diferente. Assim, nossa, que vai estar lá na prova. A lipoproteína quilomicron que apresenta ApoB100, tá certo isso? Não tá certo. Porque a lipoproteína quilomicron tem que apresentar ApoB40. Senão não é. Show de bola? Não esqueça disso, que a gente tem que fazer um monte de caminhos e você vai precisar dessa informação. Segunda que você tem que decorar. Essa aqui, ó. ApoB100. Perceba que a ApoB100 vai estar presente em duas lipoproteínas. VLDL e LDL. Não podemos esquecer disso. Tá? Porque você vai perceber principalmente no LDL. O problema da dislipidemia da gordura vai ser problema na ApoB100. Então esse vai ser, nossa, a mais importante ou perto disso. Depois, essa aqui, ó. A ApoC2, já está acabando, só vou te dar mais duas. ApoC2. Então, ó, ApoB48, ApoB100, ApoC2. Olha para que essa merda serve. Tá lá, ó. Ativa uma enzima. Como é que chama a enzima? Lipase lipoproteína. Então, a ApoC2 vai ser muito importante. A gente vai falar dela trilhões de vezes. Tá bom? A ApoE, que vai ser importante, e a ApoE. Pronto, acabou. O resto esquece. Então vai ser assim, ó. ApoB48, preciso saber. ApoB100, preciso saber. ApoC2, preciso saber. ApoE, preciso saber. ApoA1, preciso saber. Olha essa merda dessa ApoA1. Olha lá. Onde que ela está presente? HDL. Qual a função dela? Ativa a enzima L-CAT. Lembra que a L-CAT significa a junção do ácido graxo mais do colesterol formando o éster de colesterol. Então, quem é responsável para a produção do éster de colesterol? HDL. Essa informação é muito importante, porque os fármacos que você vai utilizar para controle da dislipidemia agem nessas merdas. Agem exatamente aqui. Nossa, eu vou tomar simvastatina. Que beleza. O que ela faz? Ah, diminui gordura. Como? Que jeito? É aqui? É nessa discussão? É nesse quadro? Bonitinho até aqui, queridos? Então você só vai ter que decorar 5. Não é muito. Vamos decorar juntos. Juntos, ó. O primeiro você já se decorou. ApoB48. Quem tem essa merda? Quilomicro. ApoB48, quilomicro. Os dois andam juntinhos. Claro que o quilomicro vai ter outras, além da ApoB48. Mas tem que ter a ApoB48. Se tirou, deixa de ser quilomicro. Segundo que você vai decorar é essa aqui, ó. ApoC2. Essa vai ser a segunda. Por quê? Dá uma olhadinha na ideia. A ideia vai ser assim, ó. Eu tenho uma lipoproteína. Imagina a lipoproteína. Isso aqui é uma lipoproteína, tá? Lá dentro eu vou ter gordura. Então eu tenho aqui o triacilglicerol. Aí eu tenho o vaso sanguíneo. Vamos colocar aqui um vaso sanguíneo bem bonito.
Vou colocar o vaso sanguíneo de verde. É um capilar sanguíneo. Uma célula, outra célula, outra célula, e do lado de cá também. Uma célula, outra célula, outra célula, outra célula, outra célula. E vamos imaginar ainda que do lado de cá, vou colocar em vermelho, existe uma célula muscular. Imagina aqui só músculo. Músculo. O que está em verde é o endotélio. Você já está vendo lá, endotélio, no sistema circulatório. E o que está em azul vai ser para a gente uma lipoproteína. Uma lipo. Aí, eu preciso de fazer o seguinte, entenda isso. Eu preciso de quebrar o triacilglicerol para colocar dentro do músculo o ácido graxo. Fechou? Eu vou precisar de uma enzima para fazer isso. Essa enzima está aqui, ó. A enzima. Sabe como é que chama essa enzima? Ela se chama lipase lipoproteica. É uma lipase. Lipase quebra o quê? Lipídio. Tudo bem? Então é uma lipase que quebra lipídio. Então essa enzima, ela vai quebrar o triacilglicerol que está presente na lipoproteína, para que esse triacilglicerol quebrado em ácido graxo mais glicerol seja captado pelo músculo. Quem que ativa essa lipase lipoproteica? A ApoC2. Então a ApoC2 quebra a gordura da lipoproteína ao ativar a enzima lipase lipoproteica. A lipase está na lipoproteína, no endotélio ou... A lipase é uma enzima que está no endotélio. Sim? Então, nossa, agora a ApoC2 está na lipoproteína. Então, quando a ApoC2 encontra a lipase, ativa a lipase. Aí a lipase pega o triacilglicerol que está no ácido, que está na lipoproteína, quebra ele, e aí o ácido graxo entra no músculo. Então a ApoC2 está em todas as... Quase todas. Quase todas. Tudo bem, queridos? Repete a ApoC2, a função dela. Ativar a lipase lipoproteica. Então, onde está a lipase lipoproteica? No endotélio. Tá? Então, ó, isso aqui em verde é o endotélio. Aí você tem uma enzima aqui. Como é que chama a enzima? Lipase lipoproteica. A gente chama de LPL. Que vem do inglês, né? Lipase lipoproteica. Essa LPL é ativada por quem? Pela ApoC2. E aí a ApoC2 está na lipoproteína. Então perceba que a brincadeira ela não é muito difícil. Vamos lá desde o começo para você entender agora, e a gente já está acabando a nossa aula. É mais um slide que eu tenho para te mostrar, gigante slide, a gente vai repassar ele 10 vezes, e aí você vai decorar essas 10 vezes, tá? Pelo menos uma delas. E aí você entende o processo. Na verdade serão mais 3 slides. Diz assim, ó, olha só, você comeu alguma coisa, beleza? E essa alguma coisa tem gordura. Essa gordura está no seu esôfago, chegou no estômago, foi para o intestino. Lá no intestino, na luz intestinal, o pâncreas e a vesícula biliar vai liberar enzimas, lipases. Perceba que não é lipase lipoproteica, é lipase pancreática. E o que essa lipase pancreática vai fazer? Desmontar o triacilglicerol para que o ácido graxo e o glicerol atravessem a membrana plasmática dos enterócitos. Está acompanhando? O que o enterócito faz? Remonta o triacilglicerol e liga a ApoB48. Ou seja, o quilomicron é formado onde? Nos enterócitos. Então, quem forma quilomicron? Enterócitos.
Aí perceba que eu estou saindo do intestino. Do intestino, eu levo esse quilomicron para qual órgão? Fígado. Aí lá no fígado, a gente vai pegar o quilomicron e montar o VLDL. Então, o VLDL é um quilomicron remontado. Entendeu isso? Então vai de novo, ó. Quem que montou o quilomicron? Enterócitos, que é intestino delgado. Montei lá. Aí vai para a corrente sanguínea. Esse sangue vai ser direcionado para qual órgão? Fígado. Lá no fígado, a gente continua o processo, que vai ser produzir VLDL, o Very Low Density Lipoprotein. Então a ideia é, coloquei essa imagem para vocês na prova. Sou legal. E eu falei assim, letra A. Claro que não vai ter o nome aqui, né? Apaguei isso. Falei, nossa, letra A. Tem APO B48. Aí você sabe que isso é quem? Quilomicron. Aí a gente fala, onde ele foi produzido? Enterócito. Simples assim. E foi para qual órgão? Fígado. E lá no fígado isso aconteceu, ó. O quilomicron virou VLDL. Very Low Density. Tá bom? Show de bola? Outra coisa que você vai decorar na tabela, não esquece. ApoE. Para que serve o ApoE? Para fazer com que as lipoproteínas sejam captadas pelo fígado. Nossa, eu preciso que a lipoproteína entre no fígado, tem que ter uma chave. Quem é a chave? ApoE. ApoE é a chave que deixa a lipoproteína chegar no fígado. Olha, se não tiver ApoE, não entra no fígado. Fica na corrente sanguínea. Para entrar no fígado tem que ter ApoE. Você já sabe para que serve a APO A1? Alicate. Beleza? E agora ficou faltando a APO B100, que vai ser o grande tchan final, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse é o nosso slide final. Assim, penúltimo slide. Eu tenho 15 minutos para falar isso para vocês. Repetir isso 10 vezes. Vou repetir só 4. Pode falar. Só para entender o raciocínio aqui. Se tiver algum problema nessa cadeia que vai dar tipo de isso. Pode ser crônico? Hã? Pode ser crônico? A diferença de agudo e crônico é o tempo que você tem na dislipidemia. Entendi. Então, toda vez que você tem muitos anos de dislipidemia, é uma doença crônica. Entendi. Mas agora, eu acho que a sua pergunta é, pode ser genético? Pode. Sim. Ou pode ser maus hábitos de vida. Outra coisa. Clinicamente falando, então, na parte absortiva ali que é o início do intestino delgado, né? Na hora que faz uma cirurgia que corrige a dislipidemia, é aquela que faz um bypass ali nessa área. Pode ser. Então, pode ser. Por isso que ela corrige assim. Mas aí, na verdade, você vai estar absorvendo menos lipídios. Sim. O que é bom e é ruim. E é ruim porque com as suas fezes vai ficar extremamente lipoefeitas. Muita cólica, etc. Então tem um prejuízo. Mas a nível de tratamento, seria um tratamento? Não, se você pensar, mas se você pensar aí se você pensar, por exemplo, na simvastatina, por exemplo, ele vai estimular o seu corpo a produzir menos colesterol. Consequentemente, menos éster de colesterol, menos LDL, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Olha só. Essa depuração do quilomicron em VLDL, ela acontece por causa do tamanho também para entrar nas células do fígado? E para trocar de lipoproteínas, tá? Para trocar de apolipoproteínas. Muda. O VLDL tem apolipoproteínas que o quilomicron não tem. Isso para exercer alguma função lá no... Para exercer algumas funções. Então, agora você vai perceber que vai entrar cheio de setinhas agora, você vem junto comigo, por favor. Nós vamos entender, gente, agora tipo assim, se você tiver com sono, levanta,
dá uma caminhadinha aí rapidinho, que se você entender isso, você entendeu dislipidemia, se você não entendeu, fudeu. Tá? E lembra que eu só dou uma aula, então é só essa. Você tem essa chance na vida para entender. Porque nos pequenos grupos a gente vai juntar as duas coisas. A dislipidemia com o eletrocardiograma. Para ver o infarto. Tá bom? Vamos junto então. Você tem que entender isso. Ó, nós temos duas vias. O que a gente chama de via exógena, que é do intestino delgado até o fígado, e o que a gente chama de via endógena, que é do fígado para frente. Então, relembrando aí com você, comi gordura, passou pelo esôfago, estômago e intestino delgado, lipase pancreática, quebrou o triacilglicerol em ácido graxo mais glicerol, enterócito, absorveu, remontou o triacilglicerol e formou qual lipoproteína? Quilomicrons. Então, essa bolota amarela representa o quilomicrons. Então, perceba que eu tenho, não sei se você está enxergando, espero que sim, mas tenho B48, tenho ApoE e ApoC2. Lembra que o ApoE é a chave de entrada para qual órgão? Fígado. Beleza? E o ApoC2? Ativa lipase lipoproteica. Então, olha o esqueminha que você vai perceber que a bolotinha vai diminuindo de tamanho. Por que ela vai diminuindo de tamanho? Porque vai sendo retirado do quilomicron ácido graxo. Para onde vai o ácido graxo? Para qualquer célula que tenha a lipase lipoproteica. Então, imagina que tem músculo, que tem, sei lá, qualquer célula do seu corpo. Então, porque uma outra coisa que é importante, pense assim, ó, comi muita gordura, produzi bilhões de quilomicrons. Não são todos os quilomicrons que vai ser captado ao mesmo tempo pelo fígado. Tipo, o fígado não dá conta de pegar todos ao mesmo tempo. Então, os quilomicrons ficam circulando no nosso corpo. Show? Beleza? E o que tem no quilomicrons? ApoC2, que ativa a lipase lipoproteica. E aí você pega o triacilglicerol que está no quilomicrons, quebra o triacilglicerol e as células captam o ácido graxo. Tá. O que vai acontecer? Dá uma olhada nisso. Olha a diferença. Eu tenho agora ApoE e ApoBC. Cadê a ApoC2? Sumiu. Na verdade, o HDL pegou ela. Tá? Mas não tenho mais ApoC2. Perceba que a diferença desses dois, além do tamanho, é a ausência da ApoC2. 5 quilos. Significa, agora, isso aqui, ó, tem jeito de perder mais gordura? Sim ou não? Não tem. Porque não tem a ApoC2. Que, ou seja, não ativa a lipase lipoproteica. Quilomicron remanescente. É tipo o resto do quilomicron. Para onde que esse resto do quilomicron vai? Para o fígado. Por que ele vai para o fígado? Porque tem ApoE. Então imagina que você não tem ApoE e não tem ApoC2, significa que o quilomicron fica presente na corrente e não tem nada que tirar ele. Porque tirar da corrente sanguínea significa entrar em alguma célula. Para entrar em alguma célula, você precisa do ApoE para entrar no fígado. Ou do ApoC2 para, literalmente, comer, não sei se eu poderia falar isso, destruir o triacilglicerol que está no seu interior. O que vai acontecer no fígado? Lá no fígado, o fígado desmonta o quilomicron remanescente e monta o VLDL. Sim? Então, o que vai sair do fígado? Perceba que a gente acabou a via exógena, começou a via endógena. O que você tem agora no VLDL? Você tem ApoE
que significa? O VLDL pode voltar para o fígado? Pode. ApoC2, que ativa a lipase lipoproteica, que está lá no endotélio, e a ApoB100, que eu não falei para vocês. O que é a ApoB100? É a chave para que o VLDL entre em qualquer outra célula, principalmente adipócitos. Certo? Preciso de guardar o VLDL. Posso guardá-lo, entre aspas, no fígado? Perceba que eu tenho que desmontar ele para isso acontecer. Você não guarda o VLDL na forma de VLDL, não. Você desmonta ele e guarda as partezinhas. Ou em qualquer outra célula. Por que qualquer outra célula? Porque tem a ApoB100. Por que fígado? Porque tem a ApoE. Beleza? E como é que ele ativa a lipase lipoproteica? ApoC2. O que eu não tenho no VLDL que eu tenho no quilomicrons? ApoB48. Então, o ApoB48 só está no quilomicrons. Perceba que os outros não tem. Bonitinho. Vamos mais agora. Olha o que vai acontecer com o VLDL, o tamanho dele. Você consegue perceber que diminui o tamanho? Por que diminui o tamanho? Porque a ApoC2 ativa lipase lipoproteica. Olha o que temos agora. Dá uma olhadinha nisso, por favor. Agora eu tenho ApoE e ApoB100. O que não temos? ApoC2. A ApoC2 saiu de novo. Isso aqui, ó, a gente chama de VLDL remanescente ou IDL, que não tem naquelas 4 figuras. IDL. Agora nós teremos 2 caminhos. Só uma pergunta, essa ApoC2 ela acaba sumindo porque o HDL pega. O HDL ele é chamado de bom porque ele transmite apolipoproteínas para as lipoproteínas. Sim? Então aqui, ó, para a gente finalizar, ó, o IDL, cadê o IDL? IDL, ele pode voltar para o fígado, gente? Sim ou não? Pode, porque ele tem ApoE. O IDL pode entrar em qualquer outra célula sem ser o fígado? Pode, porque tem ApoB100. Compara essa, que é o IDL, com aquela lá de cima, que é o LDL. O que tem no LDL? Somente ApoB100. Significa que ele pode entrar em qualquer célula para ser depurada, desde que exista o receptor de ApoB100. Significa, se a célula não tiver o receptor de ApoB100, o que acontece com o LDL? Se acumula. E se ele se acumular, forma a placa de ateroma. Então perceba o seguinte: se a pessoa tiver funcionando o receptor de LDL, que na verdade é o receptor da ApoB100, é a mesma coisa, é sinônimo, significa que você não acumula LDL. Logo você não forma placa de ateroma. É o que deve estar acontecendo com vocês, comigo, se Deus quiser. Então, eu não sou dislipidêmico. Por que eu não sou dislipidêmico? Porque o meu receptor de LDL funciona. E aí eu destruo o LDL, que está rico em éster de colesterol. Léo, beleza. Mas se o meu receptor de LDL parar de funcionar, você começa a acumular LDL. E o acúmulo de LDL produz a placa de ateroma. Esse é o principal problema. Então não está no LDL o problema, mas está no seu receptor. Bonitinho? Vamos passar de novo para você entender, e aí a gente vai para o último slide. E aí acabou a aula. O que sai do intestino? Quilomicrons. Tem quais apolipoproteínas? ApoE, C2, B48. Para que serve a ApoC2?
Lipase lipo. Onde está a lipase lipoproteica? No vaso sanguíneo, do endotélio. Para que serve a ApoE? Para voltar para o fígado. E a PP48 para falar que ele é o quilomicron mesmo. Aí eu tenho agora quilomicron remanescente. Perceba que perdeu a ApoC2. E agora ele entrou no fígado. O quilomicron no fígado vira o quê? VLDL. O que tem no VLDL? ApoE, ApoC2 e ApoB100. Significa que ele pode voltar para o fígado, pode ir para qualquer outra célula e ainda ativa a lipase lipoproteica. ApoC2 ativou a lipase lipoproteica. Aí você vai ter o VLDL remanescente, que é o que os livros chamam de IDL, que é de intermediário, I de intermediário. Perceba que esse tem duas possibilidades, ou vai para qualquer célula ou volta para o fígado. Tá bom? Tem a ApoE e a ApoB100. Se o IDL perder o ApoE e ficar só com a ApoB100, dá uma olhadinha lá, a ApoB100, ele vai ter em dois locais, ou VLDL ou LDL. E se você perceber, olha para isso que eu estou circulando. Onde tem LDL aqui? Só aqui, ó. Só onde você tem a ApoB100. Isso é muito importante. Porque se tiver qualquer outra apolipoproteína, não é LDL. O LDL só tem ApoB100. Acho que você entendeu. Então, 2 últimos slides e acaba. Esse slide é o mais retardado. Não, volta no outro, só para tirar foto de tudo. Ah, tá. E a gente vai, você vai, nas aulas em pequenos grupos, a gente vai ver isso. Você vai precisar para... Pegou a salvação? Hã? Pegou a salvação? Não tem esse pedido? Porque está no... Tira print. Vai print no cartão. Ô, Léo. Ô, Léo. O que quando o vascular sai do negócio? Desculpa, a parte da frente. O que quando o vascular sai da resposta? Por que ele não pode ir em forma de quilomicron para o miócito? Só vai ficar ao... Porque o quilomicrons não é formado na adipose, é formado no enterócito. Ele não tem as enzimas responsáveis para conseguir formar um quilomicron. Então, o adipose não tem capacidade de formar lipoproteína, não? Forma mais um quilomicron. Dele vai sair HDL, VLDL e LDL. Você pensa no quilomicron, né? Mas, mesmo assim, quando a gente está pensando em nutrição, na verdade, quando a gente está pensando em destruição dos ácidos graxos, é muito fácil você transportar ácidos graxos livres, é muito rápido, sabe? Então, tipo, tem um ácido graxo, ele vai lá para a corrente sanguínea, a albumina já transporta ele para dentro da célula, aí a célula só vai metabolizar, só vai fazer beta-oxidação, não precisa de fazer mais nada. Por causa da necessidade da lipoproteína, porque como ele está de forma livre, não precisa para entrar. Não precisa de E você vai falar, eu posso, quanto que eu estou de ácido graxo livre na corrente sanguínea? Isso não é problemático, o ácido graxo livre, normalmente. Claro que você não vai perder muito mais, né? Isso significa que você está subnutrido, é uma situação. Como que o IDL virou LDL? Como que O IDL ele perde a ApoE? Aí você deve pensar, perde para quem? Para o HDL. Eu vou te mostrar isso nas nossas aulas em pequenos grupos. O problema, então, é na ApoB100. Esse demônio. Isso. E aí, vai ser o mesmo caso da gordura no fígado? Não. Vai ser um excesso? Não só, mas pode ser problema enzimático do fígado. Tá, mas aí, então, o caso da ApoB100, o que vai causar o problema da... É agora. Ah. Segura, vai. Olha lá, queridos. Penúltimo slide. Lê comigo aqui, ó. Por que eu sei que essa é uma partícula de LDL? Porque ela só tem a ApoB100. Beleza? Não tem outra apolipoproteína. E perceba que ela é rica em quê? Éster de colesterol.
Tá vendo o que é esse ApoB100 aqui? É uma proteína, ó, que está verde. E ela vai se ligar no receptor. E esse receptor é o receptor da ApoB100, que a gente também chama de receptor de LDL. É a mesma merda. Se tiver o receptor funcionando, essa partícula vai sofrer um processo de endocitose em quase todas as células do nosso corpo. Tá? E aí você vai ter os lisossomos destruindo o LDL, consequentemente o éster de colesterol. Isso acontece principalmente no nosso fígado, tá? Então, Léo, mas não era o ApoE que fazia com que a molécula entrasse, que a lipoproteína entrasse no fígado? Mas a ApoB100 também, é os dois. Em qualquer célula, a ApoB100 e a ApoE no fígado. Beleza? Então, qualquer célula do nosso corpo, sistema nervoso não, né? Qualquer célula sem ser sistema nervoso, ApoB100. Nosso fígado, ApoB100 e ApoE. Então, se você tiver o receptor funcionando, você metaboliza o LDL. E se isso acontecer, você tem dislipidemia? Não. O que não pode acontecer? Ou a ApoB100 está com problema, ou o receptor de ApoB100 está com problema, ou ainda você tem rigidez de membrana plasmática e aí não encontra a ApoB100 como seu receptor. Tudo isso. Então, olha o que eu acabei de dizer. Presta atenção. Se você tiver diminuição de fluidez de membrana plasmática, você tem qual doença mesmo? Resistência insulínica. Resistência insulínica leva diabetes. Show? Mas se você também tiver diminuição de fluidez de membrana plasmática, corre o risco da partícula de LDL não encontrar o seu receptor, tem o mesmo problema. E aí você tem dislipidemia. Então você acha que é fácil pessoas diabéticas serem dislipidêmicas? Muito. É correlacionado. Pelo mesmo problema. Diminuição de fluidez de membrana plasmática. Último slide. Partiu, merenda. Tem uma fome do caralho. É esse que forma a placa de ateroma. Vem junto comigo, ó. Você vai perceber que é fácil. Imagine, vamos colocar os nomes aqui, ó. Isso é o seu endotélio, beleza? Endotélio. Então aqui é o nosso vaso sanguíneo, isso seria um hemácia. Nosso objetivo, produção da placa rica em éster de colesterol. Está até errado aqui, né? Rica em éster de colesterol. O que vai acontecer? Quando, imagine essas bolotinhas que eu estou representando aqui para você, seja o LDL. Então esse é o LDL. Ele deveria ser metabolizado. Se ele não se metabolizar, ele vai para o espaço subendotelial, que é entre a túnica íntima e a túnica média. Não é na luz do vaso, é entre a íntima e a média. Entre a íntima e a média, no espaço subendotelial, esse LDL, rico em éster de colesterol, sofre oxidação. E aí, decora isso, quando o LDL sofre oxidação, ele se transforma num corpo estranho. Não, então o LDL sem oxidação não é corpo estranho. LDL oxidado é corpo estranho. Quem que entende isso? Macrófago. E aí o macrófago fagocita o corpo estranho, que é o LDL oxidado. E aí ele não dá conta de matar o LDL oxidado e ele morre, se transformando em célula espumosa. O acúmulo dessas células espumosas é que forma a placa de ateroma entre a túnica íntima e a túnica média. Então perceba que eu precisei de várias coisas para acontecer. Primeiro, do LDL se acumular. Léo, o LDL se acumula na corrente sanguínea? Não. Se acumula no espaço subendotelial. Beleza, Léo. O LDL no espaço subendotelial tem problema? Não. Tem se ele for oxidado. Se ele for oxidado, o LDL se transforma em corpo. Quem fagocita ele? Dá conta de destruir?
Beleza, se transforma em célula espumosa, que entra em processo de apoptose e necrose, ou seja, começa a acumular entre a túnica íntima e a túnica média. Então você nunca vai ter, decora isso que é importante, ó. Tipo, olha o vaso sanguíneo. Ah, é vaso sanguíneo aqui. Aí você tem a túnica média. Então, isso é túnica íntima e aqui é túnica média. Você nunca vai ter a gordura aqui, ó, na luz. Ela sempre vai estar no espaço subendotelial. Uma coisa que eu não entendi, por exemplo, o interócito. Então, A gente não consegue absorver essa glicirol. não consegue. Certo? Porque é muito grande, você disse. E aí a gente consegue atravessar uma lipoproteína de várias peças de glicirol. Por endocitose. Por endocitose. Endocitose. Mas para isso você precisa de um receptor de LDL. Que ele vai e lá no interócito não tem isso. Por isso você tem que desmontar. Sim, lá você não vai fazer endocitose. Então, a célula espumosa é uma